Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e estamos aqui para mais um vídeo sobre Game of Thrones. Dessa vez a nossa resenha sobre o episódio 5 da temporada 8, penúltimo episódio de Game of Thrones. Episódio esse controverso, na maioria das vezes. Se você acompanha Game of Thrones, se você estava na internet logo após o episódio, você viu que ele dividiu muito opiniões. Talvez seja o episódio mais polêmico de Game of Thrones, eu acredito, desde a morte do Ned Stark lá na primeira temporada. Enfim, vamos tentar contextualizar aqui um pouco. Eu não vou fazer um resumão, tipo assim, um resumo, ficar destrinchando muito o episódio, que eu queria me focar nas partes mais importantes. Mas é importante contextualizar tudo aqui, uma vez que eles decidem. O episódio ele começa você vendo as coisas da perspectiva do Varys. Aliás, não. Esse episódio ele é tão importante que ele vale a pena você prestar atenção, inclusive, no resumo, no anteriormente em Game of Thrones, que passa bem no comecinho do episódio, deles te dando uma resumida do que aconteceu antes, que eles vão mostrando algumas partes lá, tudo o que aconteceu. E uma das coisas muito importantes que, pelo menos pra mim, que chamou muita atenção, é que logo no finalzinho dessa retrospectiva da série que rola ali, quando mostra o finalzinho do episódio anterior, a Daenerys, logo após ter visto a Missandei ser morta, eles vão colocando várias frases que foram ditas muito anteriormente na série por vários personagens diferentes, e não necessariamente para Daenerys, falando sobre Targaryens, sobre aquela coisa que eles citam algumas vezes no episódio, de que toda vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda para cima. Tem o mestre Aemon lá da Patrulha da Noite, ele comentando aquela frase que ele comentou com o Jon, que um Targaryen sozinho no mundo é uma coisa muito triste. Então assim, e a cena ela é montada de modo que, assim, óbvio, são frases que não foram ditas para a Daenerys, mas foram ditas para nós. Todos nós conhecemos aquelas frases, mas eles montam ela como se aquilo tudo estivesse barulhando na cabeça da Daenerys naquele momento. Como se a cabeça dela tivesse um caos. A Daenerys, nesse momento, ali no início do episódio, ela tá praticamente sozinha já. Ela já não tem mais as pessoas em quem ela mais confiava no mundo. Eu acho que talvez dos aliados mais próximos que ela tem ali, o que ela ainda tem é o Verme Cinzento. Porque assim, ela tem toda a relação dela com o Jon Snow e tal, mas ela não confia no Jon Snow. Por mais de uma vez no episódio ela fala em traição do lado dele. E é o que leva a gente para a parte do Varys que eu estava comentando. O Varys ele toma partido do lado dele dentro da guerra, que sempre foi o lado do povo, o lado de querer ter um governante que seja melhor para as pessoas do que os anteriores. E é por isso que ele se uniu a Daenerys lá atrás. E conforme ele vai vendo as coisas acontecerem, as decisões que ela está prestes a tomar, ele mais uma vez fica do lado do povo. E uma vez que ele descobre que o Jon Snow tem um claim, tem uma reivindicação ao trono melhor do que a da Daenerys, e que ele considera o Jon Snow uma pessoa muito melhor que a Daenerys, ele obviamente se coloca daquele lado ali e começa a mandar cartas, bilhetes ali, provavelmente para as grandes casas ali de Westeros, para meio que já deixar as pessoas alertas sobre o que pode vir a acontecer. E é estranho porque assim, a cena inicial, é óbvio que isso não é dito no episódio, isso não é mostrado, isso foi só uma impressão que eu tive reassistindo o episódio agora. Eu não tô gravando ele logo depois que eu vi, eu reassisti ele agora. E quando ele vai falar com aquela garotinha no começo do episódio, ele pergunta se deu certo. Aí a garota responde pra ele falando sobre a Daenerys, que ela não tá querendo comer, que ela não aceita comida e tal. E a garota aparentemente trabalha na cozinha. Eu tive a sensação que o Varys estava tentando envenenar a Daenerys. Eu posso estar muito enganado, eu não tenho certeza, porque isso não é dito explicitamente. Mas quando a garota diz pra ele que ela não tá aceitando comida, ele vira pra ela e fala assim, tudo bem, a gente tenta novamente no jantar. E aí a garotinha vira pra ele e fala assim, eu sinto que eu tô sendo vigiada. E ele fala pra ela, fala assim, o que foi que eu te disse? Aí ela responde,
quanto maior o risco, maiores as recompensas. Então, assim, o que a garotinha tava fazendo que era tão arriscado assim na coisa de levar comida pra Daenerys? Por que ele perguntou a respeito disso? E não, tipo assim, porque se a garota fosse quem tava mandando as cartas pras pessoas, encaminhando aqueles bilhetes, eu não sei se ele teria perguntado sobre a alimentação da Daenerys. É estranho, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu fiquei com essa impressão reassistindo agora. Não foi algo que eu pensei quando eu tava vendo o episódio pela primeira vez, mas agora quase um dia depois que eu reassisti o episódio eu fiquei com essa coisa na cabeça. Enfim, obviamente a Daenerys descobre, acaba vindo a ela a informação de que o Varys sabe da legitimidade ao trono do Jon, e ela fala com o Tyrion de traição por parte do Jon Snow, que ela tinha pedido para ele, implorado para ele que não contasse para Sansa, e consequentemente a Sansa contou pro Tyrion, e o Tyrion pro Varys, e do Varys, bom, o Varys fez o que normalmente ele faz de melhor, que é compartilhar informações que ele julga necessário. Enfim, ele é executado, né? O Jon Snow vê aquele, você já vê que ele não... Apesar dele estar sempre ao lado da Daenerys, e toda vez que alguém vem falar com ele sobre isso, ele é sempre muito incisivo na questão de que ele tá ali para apoiá-la e que ela é a rainha dele, independente do que ocorra. Você vê pelo olhar dele que ele não tá exatamente satisfeito com aquilo. O Tyrion, por mais de uma vez, antes das tropas chegarem ao portão ali de King's Landing, ele pede para eles, fala assim, se tocarem os sinos, vocês cessem o ataque. Ela se rendeu e tal. E para se certificar disso, depois que ele descobre que a Daenerys conta pro Tyrion que ela havia capturado o Jaime, ele vai lá e liberta o irmão dele, fazendo meio que um paralelo com o que o Jaime, entre aspas, fez por ele lá na 4ª temporada, quando ele estava para ser morto. Inclusive, de novo, reassistindo a conversa do Tyrion com o Jaime, ela tem muito mais peso quando você para rever e prestar um pouco mais atenção nela, diferente do que dá para fazer na TV quando você está assistindo o episódio ali naquele calor do primeiro momento. Então é uma cena bem dramática, por assim dizer. A Daenerys também comenta, ela mais uma vez chama a atenção do Tyrion e diz que se ele falhasse com ela outra vez, isso antes dele libertar o Jaime, que seria a última. O que me leva a crer que depois disso tudo que aconteceu nesse episódio, pode ser que no último episódio da temporada o Tyrion morra. Pode ser que muita gente que a gente já meio que estava dando como salvo nesse final de temporada acabe morrendo. Enfim, chega o momento do ataque, do cerco, entre aspas, ali, que eles pretendem fazer. Mas aí toda a frota de ferro do Euron é surpreendida com o ataque da Daenerys vindo do céu, bem de lá de cima. Ela não vem pairando baixo mostrando que está chegando, ela vem bem de lá do céu, vem destruindo todos os navios da frota de ferro, fazendo um zigue-zague ali de forma que os escorpiões, que são a balista do Qyburn lá aprimorada, não consigam mirar e atingir o Drogon. Ela aniquila toda a frota de ferro, e depois disso ela vai e destrói ela ataca o portão de King's Landing por trás. Ela meio que atacou ali toda a Baía da Água Negra. Depois ela vem meio que pairando a cidade, explode o portão para poder abrir passagem para que os exércitos dela adentrem King's Landing, e ela vem passando por cima dos muros onde estão os escorpiões que poderiam atingir o Drogon. Ela pega e destrói todos eles. Então, basicamente, naquele momento ali, ela desarmou, ela acaba com todo e qualquer ameaça que seria ao dragão dela ali naquele momento. Os exércitos dentro, a Companhia Dourada é toda dizimada naquele momento ali, depois que ela abre o portão, que os exércitos do norte e os Imaculados e os Dothraki adentram a cidade. Toda a Companhia Dourada é dizimada em segundos. Então é tipo assim, é uma das coisas anticlimáticas desse episódio, porque eu pensei que eles fossem ser mais fortes e tal, mas o ponto forte desse episódio é justamente isso, é
a quebra de expectativa, que é algo que há muito tempo Game of Thrones não fazia e que nesse episódio isso é feito algumas vezes. Enfim, uma vez que eles adentram a cidade, os exércitos Lannister se rendem, vendo ali o dragão pairando, pousado em cima de um dos muros. Eles soltam as espadas e começam a gritar uns com os outros até que a informação chegue lá no Red Keep para que eles toquem os sinos, que os sinos são o sinal de rendição de King's Landing, né? E a Daenerys ali em cima, ela tomada por toda a tristeza e rancor que foi cozinhando ali dentro dela desde nesses últimos tempos, principalmente, tipo assim, a Daenerys ela sempre foi muito autoritária, ela sempre foi ou as coisas são do meu jeito ou não são. Mas nos últimos tempos ela tentou ser mais ponderada, ouvindo os conselheiros e amigos dela próximos. E todas as vezes que ela tentou fazer isso, as coisas deram errado. Então ela perdeu amigos próximos, ela perdeu dragões, ela perdeu os principais companheiros dela, ela perdeu Jorah, Missandei. Eu acho que somado a tudo isso, é uma combinação muito perigosa. Quando você tem uma pessoa que ela tem tanto poder na mão e de repente ela se vê numa situação em que ela tá tão isolada e se sentindo tão frágil e fraca dentro daquele contexto todo. Ela é uma pessoa com uma quantidade de poder absurda nas mãos e que agora tá sozinha no mundo. Ela tanto conversa isso com o Jon Snow que ali em Westeros ela não tinha amor, ela só tinha medo. Que o único sentimento que as pessoas nutrem por ela ali em Westeros é o de medo e não de amor e de admiração, como eles têm pelo Jon Snow, e é daí que vem o maior medo dela em relação a essa reivindicação melhor ao trono que o Jon Snow tem em relação a ela. Independente do Jon Snow querer ou não ser rei, as pessoas vão sempre estar do lado dele por essa admiração que eles têm por ele. Enfim. Naquele momento, quando ela olha o Red Keep, eu acho que o Red Keep, pra quem não sabe, que dentro do lore, dentro da história de Game of Thrones, foi criado pelos Targaryen cerca de 300 anos antes. E meio que hoje aquilo ali é um símbolo de tudo o que ela perdeu e que foi tomado dela e da família dela. E quando ela olha aquilo, mesmo a batalha já estando vencida e os exércitos rendidos, ela resolve atacar a cidade e começa a sobrevoar toda King's Landing tendo fogo. E o fogo do dragão é uma coisa assustadoramente poderosa que, se utilizado da forma certa, é uma máquina imbatível, que tem uma potência destrutiva que você vê poucas vezes. Eu acho que na série não existe nada como aquilo ali. E que você vê que o fogo ele atinge os prédios e eles não só queimam, eles explodem. Então é uma coisa muito absurda. E você vê como é que é interessante. Inclusive tem um vídeo maravilhoso do PH, que eu vou tentar deixar linkado aqui no card aqui. PH que eu já devo ter comentado aqui algumas vezes com vocês, que ele, pra mim, ele é o maior crítico do nosso país nesse momento. Eu assisto muitos vídeos, alguns, não muitos. Eu assisto alguns vídeos de críticas, às vezes dependendo do que é que eu gosto aqui no YouTube, de alguns críticos. E o PH Santos, ele sempre foi o meu favorito, ele sempre foi o mais coeso, a pessoa mais coerente na hora de criticar e na hora de elogiar, tanto esteticamente quanto pessoalmente falando sobre algo. E muito bem lembrado no vídeo dele sobre esse episódio a questão da quebra de expectativa que agora no final dessa 8ª temporada surge muito próximo com o que a gente teve lá na primeira temporada, quando o personagem principal da série morre. Quando o Ned Stark morre, você fica, caralho, pra onde que as coisas vão aqui agora? E é o mesmo sentimento que você tem aqui agora, porque você vê a maior esperança de Westeros se tornar talvez o maior inimigo que essa terra já viu. Então assim, é estranho porque isso me vem uma frase de um dos piores filmes de... não só de heróis, mas um dos piores filmes que eu já vi de todos os tempos, que foi X-Men 3. Que ele... Não, minto, não foi nem do X-Men 3, mentira, do desenho X-Men Evolution. Que no finalzinho da temporada, da última temporada lá, uma vez, quando eles vencem o Apocalipse, o Xavier diz que ele viu o futuro
e que haviam muitas coisas promissoras e tal, mas que dentre as coisas que ele viu a maior das aliadas, o melhor dos amigos, se não me engano, se transformar o mais temível dos inimigos, fazendo referência a Jean Grey se tornando Fênix. Então, assim, a X-Men Evolution é um desenho que eu via muito quando eu era criança e tal. Acho que fez parte da infância de muita gente por aí também. Mas me veio isso na cabeça quando você vê essa coisa da Daenerys, quando ela sucumbe a esse autoritarismo e esse desejo, a essa ambição por poder a qualquer custo. Obrigado a todos. Revertemos a catástrofe. Mas não sem termos pago um preço. Mas o aço é forjado pelo fogo, e assim como o aço, também ficamos mais fortes. Estamos preparados para o futuro. Eu sei disso porque cheguei a ver a mente do Apocalipse. Mutantes voltem para Muitos casa. desafios ainda nos aguardam. Mas eu vi alguns inimigos se tornarem nossos amigos. E com um peso no coração, eu vi o mais querido dos amigos se tornar o mais terrível dos inimigos. Ela, inclusive, me traz de novo uma frase que, se não me engano, é do Ned Stark. Olha como o Ned Stark ele é referenciado durante toda a série. Que o Mindinho, que ele falando sobre o Mindinho. Que se o Mindinho pudesse queimar todo o reino e ser o rei das cinzas, assim ele o faria. E aparentemente, ao término desse episódio, é isso que a gente vê a Daenerys se tornando. You must despise him. You're working so hard to undermine him. Actually, I rather enjoy him. But he would see this country burn if he could be king of the ashes. You are a Depois de toda a destruição da cidade, a gente tem finalmente o Clegane bom, né? O cão e a área, eles adentram ali, eles conseguem chegar lá dentro. Durante todo aquele desespero, aquele alvoroço, a cidade já está sendo toda destruída. O cão fala pra área ir embora e que a Cersei já tá morta, que ela não precisa se certificar de lá matar a Cersei pessoalmente. Alguém vai matar ou os escombros dos prédios, ou o dragão, ou um dos Dothraki, seja lá quem for, não tem como a Cersei sair dali viva. E aí a área se separa, volta e o cão vai enfrentar finalmente o seu irmão numa luta bem foda, interessante. Inclusive eles vão fazendo uns paralelos ali da área com o cão naquele momento, porque aí a área, eles colocam a área bem no meio da confusão. E você tem o cão aqui enfrentando o irmão dele. E o irmão dele é, assim, ele é um morto-vivo já. E você vê o quão a sério eles levaram esse negócio do morto-vivo, que o irmão dele não sente dor. Ele toma estocadas, facadas na barriga, no pescoço, até na cara no finalzinho da luta deles ali. E ele não sucumbe, ele começa a apanhar muito ali. Toda vez que ele cai, você vê que tem uma troca de câmera fazendo o espelhamento dele com a área, que toda hora tem uma explosão perto dela ali. E no final das contas, o Sandor, ele entende que o único jeito de matar o irmão dele é pelo fogo. E assim, se tem algo que ele tem medo na vida, é do fogo. E se tem algo que ele odeia, é o fogo. Mas se tem algo que ele odeia mais do que é o fogo, foi a pessoa que trouxe esse trauma pra ele. E ele... A cena de batalha é toda muito foda, que eles estão lutando, o dragão tá sobrevoando lá atrás. Tipo assim, poderia tranquilamente ser uma arena de um jogo de luta, muito facilmente. E aí, quando ele atravessa a faca, a espada, é um punhal grande, assim, uma espada pequena, um punhal grande, não sei. Ele atravessa na cabeça do Gregor, do Montanha, e ele vê que aquilo não adianta. Inclusive o Gregor começa a apertar a cabeça dele. Você acha que ele vai fazer igual fez com o Oberyn, e aí é a hora que ele atravessa a cabeça dele com a espada. E ele vê que não adianta, e é o momento em que ele... o único jeito é fogo. E como tá tudo queimando lá dentro, ele meio que se joga em cima do irmão dele, e os dois morrem no fogo ali, fazendo uma rima muito interessante com o personagem, porque o cão ele só existe por causa do fogo. Antes ele era só o Sandor Clegane. Ele não era o cão, ele não era aquela persona desfigurada pelo fogo. O fogo o criou, e ao final da vida o fogo o levou embora. Então assim, eu acho que se tem algo aí que as pessoas, que eu acho que a maioria das pessoas não tem o que reclamar,
foi justamente disso. Durante toda a destruição da cidade, a gente tem a Arya. A gente é colocado ali no meio da multidão, porque assim, na maioria das vezes, quando a gente tem essas cenas de guerra e tudo, as pessoas, os cineastas, os diretores, eles têm o costume de sempre mostrar meio que o ataque lá de cima, como algo empoderador, foda e tal. Mas dessa vez a gente é colocado aqui embaixo, no meio das pessoas, pra gente entender o quanto não tem nada de legal e de bacana na destruição da guerra. Principalmente quando é uma... Porque ali você não tá tendo uma guerra, você não tá tendo uma batalha, você tá tendo um massacre, um genocídio. E é impossível, cara, você não se colocar no lugar daquelas pessoas ali e pensar o quanto de destruição desnecessária está sendo causada ali. E é interessante também você ver uma outra coisa, que quando os exércitos adentram e o exército Lannister ele desiste, uma vez que a Daenerys começa um ataque com o dragão, o Verme Cinzento em específico, ele pega a lança e joga no peito de um soldado Lannister. E aí o pessoal que tá ali, inclusive o pessoal do norte, todos os soldados ali começam a atacar também. Mesmo já tendo todos se rendidos, mesmo os soldados já tendo se rendido, estarem desarmados, eles começam a atacar e é um banho de sangue. E uma vez que eles matam os soldados, eles começam a matar pessoas, mulheres e inocentes. E, enfim. E você vê que é estranho você pensar, porque até uma amiga minha muito próxima, Dani, um beijo, um abraço, ela comentou no Twitter ontem após o episódio que a Daenerys estava permitindo estupro e tal. Mas eu não coloco isso tanto nas costas da Daenerys. A Daenerys estava lá em cima, ela estava destruindo tudo, mas pra ela, na posição dela lá de cima, ela não tá vendo. Então assim, você tá matando sem ver, mesmo sabendo o que você tá fazendo, então é muito menos... É muito mais fácil você não criar empatia com aquilo do que quando você tá lá embaixo. Mas o que me decepciona muito é o Verme Cinzento. O Verme Cinzento ele já teve daquele lado ali da coisa. Ele já foi um garoto tirado da família para se tornar um soldado. Ele sabe o que é a destruição, o que é o mal da guerra. E se tem alguém que tá permitindo estupro, massacre e genocídio de inocentes ali, eu acho que é muito mais o Verme Cinzento do que a Daenerys. Então assim, me soa estranho, apesar do ódio e de tudo de ruim que ele tá sentindo por ter perdido a amada dele, eu não sei se matar gente inocente e permitir que seus soldados e aliados saiam matando e estuprando mulheres ali seja algo que dê pra justificar. Entende? Então assim, as únicas pessoas que você vê ali no meio que ainda tem a sua sanidade intactas são o Jon Snow e a Arya, porque o Jon Snow ele, a todo momento ele tá falando pros exércitos recuarem, para que eles parem e cessem o ataque, e a Arya tentando salvar pessoas. E é interessante também, de novo na parte da Arya, você vê que tem uma figurante que ela é mostrada desde o início do episódio, quando as pessoas estão entrando lá, adentrando o Red Keep, que eles vão fechar o portão, uma mulher e uma filha, uma criancinha. Eles são mostrados no começo do episódio e eles ficam remostrando aqueles dois ali ao todo tempo, para você reconhecer um rosto ali no meio daquele massacre todo. E ela salva a Arya ali em um momento, num determinado momento, quando a Arya tá correndo, ela meio que, as pessoas trombam nela, ela cai no chão, e quem tira ela do chão é essa mulher. E momentos depois você vê a Arya tentando salvar essa mulher, e o dragão sobrevoando, a Arya consegue pular e fugir, e o dragão acaba matando essa mulher e a filha dela, a criança. Então assim, a partir desse momento é isso. O Jaime tem uma cena, inclusive, se tem uma coisa que eu desgostei de verdade desse episódio, foi a coisa do Jaime, que ele consegue chegar ali, uma vez que o Tyrion solta ele consegue chegar lá, a cidade já está sendo destruída, o Euron encontra com ele ali numa daquelas cavernazinhas ali ao lado de King's Landing, que ele vai usar para poder tentar entrar lá no Red Keep. Eles batalham, ele mata o Euron, mas não antes que o Euron atravesse a espada 2 vezes no tronco dele, duas vezes assim, na área das costelas, embaixo, atravessando de um lado para o outro do corpo.
E ele ainda assim consegue se manter vivo para até chegar lá na Cersei, encontrar com a Cersei e com ela lá pro subsolo e eles verem que não tem saída e morrerem soterrados lá embaixo. Eu achei estranho o Jaime conseguir se manter vivo até aquela parte. Então assim, se fosse pro personagem se manter vivo, pra que fazer ele tomar uma ferida fatal? Sabe, não faz... Ele ia morrer de qualquer jeito. Você poderia ter colocado um outro tipo de ferimento nele, que fosse... que mesmo que ele conseguisse sair dali, se ele não tivesse cuidados médicos, ele provavelmente morreria de sangramento e tal, sabe? Mas não atravessando órgãos vitais, porque me parece muito pouco crível você olhar aquilo ali e não achar estranho. Enfim, a Cersei também, a Lena Headey, como ela é uma atriz incrível, né, cara? Eu acho que do elenco principal que a gente tem ali, acho que junto com o Tyrion, apesar do Peter Dinklage, ele foi muito menos aproveitado nessas últimas temporadas. Em termos de atuação mesmo, ele não tinha muito como... Eles não exploraram muito mais isso, acho que da quinta temporada pra cá. Mas a Lena Headey, cara, quando a Cersei ela vê a cidade toda sendo destruída e que o Qyburn convence ela a sair dali, que não tem mais jeito, que o Red Keep vai ceder. Cara, como essa personagem ela é foda. Você vê a Cersei chorando, sabe? Porque ela é sempre uma muralha. Você não vê ela chorando quase que nem nos momentos mais graves da vida dela, sabe? Quando os filhos morreram e tudo, sabe? E aí quando ela chega naquele ponto ali que ela vê que é a linha final, a reta final da jornada dela, e que ela se desespera no choro e que ela diz que não quer morrer, que ela quer que o filho dela sobreviva e que ela não queria morrer daquele jeito, mostra o quão boa atriz a Lena Headey é. Ao ponto de você chegar a ficar com pena. Eu juro pra vocês que assim, apesar de todas as atrocidades que a Cersei cometeu na vida, é difícil você não ver uma pessoa na situação que eles estão ali, você não sentir um pouco de pena e de dó, sabe? E eu acho que esse episódio ele é muito disso, sabe? É dessa inversão de valores, de você ver aqueles personagens que durante toda a série, durante muito tempo, eles foram inimigos. Aquele pessoal ali de King's Landing, quando a própria Cersei foi fazer a caminhada da vergonha, aquelas mesmas pessoas ali estavam tacando merda na cara dela, sabe? Dando pedrada, batendo em pessoas, sabe? Então assim, se você for parar pra ficar revendo as coisas e tal, você fala assim, eles mereciam aquilo que aconteceu. Mas cara, no final das contas, tem tanta gente inocente ali no meio. E aí, de novo, é o que eu tô falando, dessa coisa de inversão de papéis. Você vê as pessoas que você acostumou há tanto tempo odiar numa situação de tanta desvantagem dentro daquilo ali, apesar deles terem conseguido vencer durante tanto tempo, né? A Cersei, se tem alguém que soube jogar o jogo dos tronos ali até o último momento, foi a Cersei. E que se fosse por meritocracia, se isso existisse de alguma forma, com certeza ela mereceria ficar no Trono de Ferro ali no final. Enfim, ele é um personagem que esse é um episódio que ele faz muitos paralelos com muitas coisas anteriores da série. Lá quando a Daenerys ela tem as visões lá, acho que na segunda temporada, que ela vê o Trono de Ferro e ela tá numa sala, o Trono de Ferro, e aí tá um tempo todo acinzentado assim, caindo. Naquele momento levava a gente a acreditar que fosse neve em algum ponto, talvez porque a longa noite tivesse chegado, não sei. Mas aí agora, olhando retroativamente, você tem certeza de que aquilo eram cinzas e que estava tudo queimado em volta, não na sala do trono, mas todo o resto e aquela fuligem branca entrando ali na sala do trono. E pouco antes dela tocar no trono, ela escuta um barulho e quando ela vai ver, ela se encontra com o Khal Drogo e ela tem aquela visão maravilhosa do Khal Drogo e do filho dela no colo, que me leva a acreditar que, tipo assim, tá certo que o Jason Momoa ele sempre foi muito amigo de todo mundo ali. Ele sempre foi muito amigo do pessoal ali do elenco e ele foi visto lá dentro, tirando fotos com o pessoal lá há meses atrás, quando estavam rolando as gravações. Mas agora pensando retroativamente, talvez a gente possa ter uma mini participação do Khal Drogo novamente na série, talvez como ali uma ilusão da Daenerys, agora nesse momento que a gente
Eu sinceramente não sei o que esperar desse último episódio. Eu não consigo pensar em um final feliz ali, porque, como eu disse, a Daenerys por várias vezes ela falou em traição por parte do Jon Snow e do Tyrion ali, e até da Sansa. Então, eu não consigo ver muito final, um final, eu não diria que seja um final bom, assim, um final em que as coisas deem certo e que fique tudo bem. Não vai ficar tudo bem ao término desse último episódio. Então eu não sei, talvez se as coisas enveredarem muito para subversão, a Daenerys mate eles e depois vá para Winterfell matar a Sansa. Não sei, seria, visto o rumo que as coisas tomaram aqui, eu não me surpreenderia, mas também poderia haver, assim, porque se eu for parar pra pensar que talvez, tipo, sei lá, o Jon Snow é com certeza a pessoa... O Jon Snow, ele nunca tinha participado de uma batalha em que ele tivesse do lado que tá fazendo as atrocidades. E o tempo todo dentro da batalha ali, você vê ele passando por isso. Ele mata um dos soldados dele porque o soldado ia estuprar uma mulher. Então, eu não acredito que ele esteja nem um pouco satisfeito e bem com a Daenerys depois disso tudo. E que talvez agora ele abrace essa coisa de querer ser rei simplesmente para que ela não fique no trono e que... Bom... né? Depois de tudo isso que ela causou. Mas eu não consigo ver uma situação em que ele possivelmente mate ela e depois, tipo, os soldados dela não o matem. Entende? Porque os Dothraki e os Imaculados que estão ali, eles são 100% Daenerys, sabe? Eu não acredito que se ele a matasse, eles a deixariam ficar viva. O que me leva a uma outra possibilidade, que talvez as cartas do Varys tenham ido pedir, tipo assim, quando ele mandou as cartas dizendo que o Jon tem uma reivindicação ao trono maior do que a da Daenerys, talvez agora, sabendo disso tudo, tropas de casas de Westeros venham ao encontro do Jon pra meio que lutar ao lado dele, pra que ele tome o trono pra si. Então eu não sei, cara. Mas assim, eu acho que isso vai muito pro lado em que o George Martin disse alguns anos atrás, sobre o final do livro, que ele disse que o livro teria muito mais um final agridoce do que um final feliz em si, que não seria um final em que tudo daria errado, mas que seria aquele final que, tipo assim, que as coisas dariam certo, mas com um gosto amargo na boca. Tipo, o que me faz crer que talvez o preço que você tenha que pagar por esse final feliz seja alto demais. E, bom, estamos a menos de 7 dias do último episódio da temporada. É um episódio que, como eu disse anteriormente, é impossível você assisti-lo e não ficar triste, chateado. Não, assim, eu não gosto da Daenerys. Nunca foi um personagem que eu tivesse muita afeição, porque eu sempre achei ela muito exagerada no modo em que ela tomava as decisões. Vocês podem, tipo assim, amigos meus que possam estar assistindo esse vídeo, vocês podem ver aqui nos comentários e confirmar, desde lá da quarta aqui da temporada que eu falo isso, que eu sempre achei a Daenerys muito 8 ou 80 em suas decisões e eu nunca concordei. E agora, depois disso tudo, mais ainda. Mas o ponto é que não deixa de ser triste você ver tanta gente inocente morrendo à toa, independente de quem seja a culpa. Então ele é um episódio que ele fica com a coisa ruim na boca. Então não é aquele negócio de, eu te avisei que aconteceria, hahaha. Porque até um determinado ponto do episódio eu tava rindo e eu tava comemorando quando a Daenerys tá destruindo tudo. Eu, caralho, é isso aí, porra. E de repente, quando ela começa a matar gente ali no meio da coisa, e de novo a coisa do Verme Cinzento, ele ter começado a apoiar aquele massacre ali de gente ali dentro, sabe? Tipo, eu acho que o que mais me deixa triste é o Verme Cinzento do que a Daenerys em si, porque da Daenerys eu esperava, do Verme Cinzento não, entende? Apesar de tudo, sabe? Apesar das perdas, ele... De novo, ele é o cara que tava ali do outro lado. Ele é o cara que entende o que é ser um pobre, fudido, que tá tendo que economizar o almoço pra ter alguma coisa na janta, sabe?
Então, bom, foi um episódio difícil. Ele é um puta de um episódio foda, cara, porque é um episódio que te faz refletir tanta coisa. Eu acho que é sempre um bom episódio. Eu acho que você, a única coisa que eu tenho pra reclamar do episódio, particularmente falando, que eu me lembro, que vem na minha cabeça, é a coisa do Jaime mesmo, aquele negócio dele ter tomado as 2 espadadas em órgãos vitais e ter ficado vivo até ser soterrado. Eu achei aquilo muito bizarro, mas no geral tudo que eu achei muito coerente, sabe? É um episódio coerente demais com tudo que foi mostrado desde lá da primeira temporada. A Daenerys, ela é um personagem muito complicado, ela é muito difícil. Que nem, por exemplo, quando o irmão dela morre, o Viserys. Ninguém gosta do Viserys. Inclusive, uma das minhas cenas favoritas de Game of Thrones é quando o Khal Drogo derrete a cabeça dele lá com ouro quente. Mas você vê que a reação dela não é tipo, acabaram meus problemas, ou agora eu vou ficar feliz aqui com o meu namorado, com o meu marido, com o Khal Drogo aqui, tudo. Ela fica apática, olha pra ele, dá meio que uma arqueada na sobrancelha assim e fala assim: ele não era o dragão. He was no dragon. Fire cannot kill a dragon. Tipo, sabe? Então eu acho que são coisas que vêm se desenhando desde muito tempo. E que quando finalmente acontece, por mais que você estivesse esperando, ainda é muito chocante. Enfim, eu sei que muita gente não gostou do episódio, muito pelo fato de serem grandes fãs da Daenerys, e a Daenerys ter sido pintada como uma rainha salvadora, que viria para libertar todo mundo do mal. E quando isso é subvertido aqui, como foi feito lá na primeira temporada, pessoas não ficam felizes, principalmente porque agora a gente não vai ter muito mais tempo para trabalhar isso, então só teremos mais um episódio e dificilmente a gente vai ter uma redenção da Daenerys depois disso, ela ficando no trono ou não. Mas comentem aí, o que vocês acharam do episódio? Gostaram? Desgostaram? Ficaram tristes? Ficaram felizes? Comenta aí, aqui embaixo, o que vocês disseram. Deixa o joinha se vocês gostam do conteúdo de Game of Thrones aqui do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, independente de terem gostado do episódio ou não. Eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo, do modo como a gente vem trazendo ele aqui. Deixem dicas aí do que vocês querem que a gente fale, para que a gente continue falando de Game of Thrones aqui no nosso canal, mesmo após o término da série. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a gente possa espalhar o café pelo universo. Beleza então, galera? É isso, então, muito obrigado de verdade a todos que ficaram até aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.